diante de Deus é a Escritura Sagrada. Se você não lembrar os 3 pontos, como se recebe, como não retroceder, como avançar, se você não lembrar da introdução, de afirmações que foram feitas ao longo disso, pelo menos você precisa sair daqui com o entendimento. A base do conhecimento divino é a Sagrada Escritura. Ponto. Dito isso, eu quero justamente trabalhar a ideia de que, ao longo da Escritura, a revelação de Deus, ela vem se manifestando de formas múltiplas, variadas, mas todas elas seguindo um plano, obviamente, antecipado, premeditado, pré-ordenado, estabelecido por Deus. E muitas delas, ao longo da Escritura, principalmente quando olhamos lá para o início da história humana, muitas dessas narrativas bíblicas apontam para experiências pessoais com Deus. Pessoas que tiveram revelações, e revelação aqui, eu estou falando no sentido místico mesmo, sobrenatural, encontros com Deus, experiências especiais. Mas antes mesmo de discutir isso, eu quero só destacar que mesmo quando o assunto envolve as revelações pessoais, a Bíblia mesmo, e a Bíblia precisa ser entendida e interpretada pela própria Bíblia, a Bíblia mesmo nos apresenta uma visão de que mesmo essas experiências, elas precisam passar pelo crivo da própria Escritura. Por exemplo, em Atos do capítulo 10, nós temos um momento registrado na Bíblia, que é quando o Evangelho deixa de ser pregado só no meio dos judeus e passa a ser pregado agora aos gentios. Os judeus tinham um enorme preconceito em relação a misturar-se com os gentios por causa de uma ordenança da lei de Moisés. Então, a Bíblia nos mostra que enquanto de um lado, na cidade de Jope, Pedro está orando e tem uma visão de Deus, dizendo para ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus já estava preparando o coração de Pedro. Deus já estava tentando quebrar algumas dificuldades que ele teria no processo. Enquanto essa visão está acontecendo do lado de cá, 60 quilômetros de distância, na cidade de Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que um anjo de Deus aparece a um centurião romano chamado Cornélio. A Bíblia diz que esse homem estava orando, buscando a Deus, e um anjo aparece. O anjo, ao aparecer para ele, diz o seguinte, eu vou ler os versículos 5 e 6 de Atos 10. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Basicamente, o anjo só diz para ele o seguinte, só estou criando um link de conexão com alguém que vai pregar o Evangelho para você. Mande chamar Pedro. Ele vai pregar o Evangelho. Quando Pedro chega, vou ler agora dos versículos 34 a 36 de Atos 10, nós lemos, então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Depois de colocar Cristo e o Evangelho em evidência, vou ler agora dos versos 40 a 43, estou pulando para não me estender muito, mas Deus o ressuscitou, Pedro está falando de Jesus, Deus o ressuscitou no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Então veja bem, o anjo aparece, mas diz que quem prega o Evangelho para você é Pedro, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Pedro, ao pregar o Evangelho, se levantando não apenas como uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus, mas de alguém que absorveu os ensinos de Cristo e foi comissionado a pregar, lança a mão dos profetas, ou seja, dos escritos do Antigo Testamento, a Bíblia deles na época, para ratificar e sustentar aquilo que ele está pregando, mesmo que houvesse o respaldo de uma revelação de um anjo. Então esse é um padrão que você vai encontrar no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz nos versos 1 e 2, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Fui em obediência a uma revelação, e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo está dizendo o quê? Ele submeteu o evangelho que ele pregava
aos líderes de Jerusalém. O mesmo Paulo, que na hora de falar da ceia do Senhor para os coríntios, né, ele diz o seguinte: eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Paulo não estava na última ceia. Mas o próprio Cristo, nas suas aparições a Paulo, o instruiu sobre todos os detalhes do Evangelho. Ainda assim, ainda que ele tivesse uma mensagem direcionada aos gentios e não só ao povo judeu, ele vai e submete o Evangelho que ele prega aos líderes de Jerusalém. Ele fala os de maior influência, um pouco à frente ele vai falar dos que pareciam ser as colunas da igreja, e ele destaca Pedro, João e Tiago. Em outras palavras, o mesmo Pedro, que na hora de pregar o Evangelho está lançando mão das Escrituras como crivo, agora é procurado por Paulo, como quem diz que o que eu estou falando é de fato uma revelação de Deus, estará alinhado com a palavra e vai passar no crivo de vocês que conhecem a palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém.